Ó o Pondé, ó. Pondé é show de bola. Sempre muito elegante. Pondé manja muito. Né, Pondé? Como é que tá? Eu adorei Tranquilo? o conselho que você deu aí sobre os dólares e o check-in, check-out. Sim, mas você pode, faça isso, porque ele tem poder. É muito bom isso. A gente acha que ele não tem poder, mas ele tem poder de mudar as pessoas, porque eu sempre tem um quarto, sempre tem uma coisinha melhor. É uma gorjeta. Sempre tem um esqueminha. É bom. É. E aí, Pondé? Eu vi hoje na Jovem Pan. Curso? Tem curso de... Então, o que eu vi? Eu não sei o que você viu. Mas assim, tá rolando o curso da Casa Folha. Meu curso na Casa Folha. A Casa Folha tem vários cursos. E o meu, de História da Filosofia, estreou dia 11 de dezembro, 10. Talvez seja isso. Então acho que é isso. Porque eu tô preparando o curso para o ano que vem, mas não tem nada anunciado. Então é esse que eu vi aqui. Deve ser esse. Que é a História da Filosofia. História da Filosofia, não lembro exatamente o número de aulas, mas são o estilo Masterclass, né? Que são aulas mais curtas, assim. Foi bem divertido gravar. O que você mais gosta, assim, da filosofia? Porque filosofia tem, tem uma série, é um falando uma coisa, é outro continente. né? O que você mais gosta, assim, da filosofia? Olha, isso é uma coisa que tem o espaço e tem o tempo. Então, hoje, por exemplo, eu me ocupo muito em filosofia de filosofia política. Tá. Mas, por exemplo, quando eu estava na graduação e no mestrado, até o doutorado, não era o meu tema que eu dava mais atenção. Eu dava mais atenção para moral, para filosofia da ciência. Estudei muito hoje, a gente chama em filosofia de epistemologia, que é teoria da ciência. Então, escrevi livros sobre isso, inclusive. Esse era o meu xodó, digamos assim. Então, eu sempre gostei muito de ceticismo, que vai dar em teoria do conhecimento, mais ou menos. Epistemologia. E no doutorado eu acabei pesquisando também bastante Pascal, que é um filósofo religioso. Mas você tinha uma professora, a grande professora Scarlett Barton, que ela dizia que existem dois tipos de filósofos. A USP, né? Ela comparava um que é porco-espinho, o outro é raposa. Na realidade, ela estava citando um filósofo chamado A.G. Berlin sobre Tolstói. Tá. É longa a referência, mas assim. E ela dizia: você tem aquele que é porco-espinho, que é aquele que passa a vida estudando uma coisa só, destrinchando aquilo e voltado para aquilo. E tem o filósofo que é estilo raposa, que é o filósofo que usa a filosofia como a gente fala em hermenêutica, como interpretação da realidade. E ela falou para mim assim: eu estava na graduação, né? Eu acho que você é esse tipo de filósofo, que você gosta da filosofia como uma linguagem para aprofundar o mundo, entender o mundo. Então eu diria que ela acertou em cheio. Tanto por isso que eu fui para a imprensa, né? Para mim. Legal. Então, mas vocês são... Porque hoje em dia... eu fui gostar de filosofia, eu fui fazer direito, aí eu comecei a estudar filosofia no dia. Não tinha isso. Na minha época não tinha. Isso da época o SPB, Educação Moral e Cívica. Então, aí depois de fazer direito, aí tinha filosofia do direito. E aí eu comecei a gostar, mas também nunca me aprofundei porque também burraldo. É denso. Burraldo. Só que aí a partir de vocês, né, que começaram a popularizar, né, a filosofia. Sim. Hoje, muita gente, graças ao trabalho de vocês, você e os outros professores. Sim. Também, né? A gente Cortella. Tem a Cortella, muita gente foi estudar, né? Foi aprender um pouco de filosofia. Pô, vocês fizeram um trabalho muito legal, viu, Pondé? Exato. É muito legal isso aí que vocês fizeram. Olha, de fato, eu e os colegas, sou eu, Karnal, Cortella e o Clóvis, isso basicamente. Aí, é isso aí. Obrigado. Quarteto. Alguns chamam de 4 tenores. Na filosofia. Faz essas comparações. Muito obrigado. De fato, a gente encontra, acontece tanto com eles quanto comigo, a gente encontra pessoas assim, em tudo quanto é lugar, que fala: eu fui estudar filosofia, eu me interessei por história, me interessei por filosofia. Então, apesar de que 4 professores, né? 4 professores que sempre gostaram de dar aula, sempre se deram bem dando aula. Sim. Portanto, tinha uma chegada na comunicação, digamos assim, e que por uma série de fatores ao longo da vida, mais ou menos na mesma época, a gente acabou indo, todos
não todos, mas alguns a Casa do Saber, no começo do século, né? Depois eu fui para a Folha, isso abriu um monte de espaço. Aí tem uma passagem engraçada que é o seguinte: é muito comum, às vezes, a pessoa fala comigo, acha que eu sou Cortella, acha que eu sou Karnal, fala com o Karnal, acha que ele sou eu. E o Karnal, ele tem uma saída muito hilária. O Karnal é muito, assim, tem um senso de humor que eu, assim, de nós todos é o que tem o melhor senso de humor, assim, aguçado. Ele falou: agora eu faço o seguinte, quando alguém perguntar, você é o Pondella? Eu falo: eu sou. Você é o Cortella? Eu sou. Porque na realidade a gente é a mesma entidade, entendeu? Nós somos a mesma, é quase uma trindade, né? Nós somos a mesma entidade. E as pessoas confundem, apesar de cada um ter uma cara. Um é careca, o outro, dois são carecas. Mas eu tenho barba, ele não tem, né? O Clóvis também é quase careca, tem um pouco de barba. O Cortella tem muito cabelo e muita barba. Verdade, né? Mas assim, ele disse: nós somos a mesma entidade. Então, as pessoas confundem porque na realidade elas remetem a nós um tipo de trabalho, que é esse trabalho que você falou aí, que é você poder conversar com as pessoas fora da universidade e falar de filosofia, de história, de sociologia, numa linguagem que não seja hermética, porque a universidade é hermética, né? Sim, claro. E aquele programa que você faz junto com a nossa companheira aqui, não é café, na cultura, pô. Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas. Esse programa é, você já viu, Sami? Esse programa é muito bom. Tem no YouTube. No YouTube tem, eu pego lá, eu sempre tô ouvindo o programa. Quinta-feira às 10 da noite. Quinta às 10 da noite na TV, mas tem no YouTube. Tem todos os programas. É muito legal esse programa da cultura. Bom, sabe que o Pondé criou coisas maravilhosas e coisas horrorosas também. Eu vou te falar o que foi. Foi a vertente na internet de coaches que beberam na fonte desses filósofos. Porra, meu. Se você pegar na pandemia, o que foi criado de pessoas que pegam da filosofia e de especialistas, como é que você vê essa epidemia de coaches que vocês... Olha, eu pessoalmente já critiquei bastante isso, né? Assim, teve uma época que eu bati muito pesado nisso, porque assim, eu até entendo que em momentos de grande sofrimento, você lê um livro de autoajuda, por exemplo. Certo. Porque se a pessoa está em agonia, você vai virar para ela e dizer: esse livro é uma babaquice, cara. Que não sabe onde vai, qualquer coisa vale. Quando você está em profunda agonia, qualquer coisa vale, né? Então eu até entendo que uma pessoa em absoluto desespero, perdendo o emprego, enterrando a carreira, né, precise de um profissional assim. Mas a minha birra e minha crítica é quando isso se transforma, como se transformou, numa opção psicoterapêutica, né? E que trabalha sempre com uma lógica do tipo assim: você vai conseguir. Você vai chegar lá. A 1 bilhão. E quando não vai. Infelizmente não vai. Sim, a realidade Você entende? Assim, às vezes chega, mas quando chega, paga um preço porque chegou. Às vezes não chega, às vezes não sabe direito o que é que você quer. E aí, quando você entra numa vibe dessa, tipo assim, eu faço uma terapia dessa, e o terapeuta fala que se eu não conseguir é porque eu não tentei o suficiente, eu não consigo, ainda me acho culpado. Você tá mais triste. E tem outro porém, Pondé. Os coaches da nova geração misturam um pouco de autoajuda, um pouco de uma filosofia muito rasa, com religião e Deus. Então, tem essa vertente. Tem o coach que é coach financeiro junto com o religioso. Opa. E aí, pode ser um engano meu, até determinado tempo, a religião, né, ela foi diminuindo o espaço com a ciência entrando e não se misturava. E agora parece que a gente está retrocedendo. Você tem essa percepção? Tenho. Aliás, foi bem lembrado isso, porque isso é um desenvolvimento que a terapia de coaching acabou cruzando com certas correntes religiosas dentro do cristianismo, principalmente no Brasil, e a gente até sabe nomes. Né? Mas não precisa. Então não vamos citar, é claro, nomes que fazem isso e que de fato transforma Jesus Cristo numa espécie de coach number one. Isso, é o primeiro coach do mundo. O primeiro coach do mundo, isso aí. E aí, no final das contas, você tanto está adentrando o território do investimento pessoal, consciente que você faz uma determinada coisa na vida, quanto a sua própria capacidade de fé. Total. E a fé religiosa
Eu sei que para muita gente ajuda muito, tem até pesquisas que mostram que pessoas que têm fé enfrentam doenças terríveis melhor. Tem pesquisa de comportamento em hospital que faz isso, né? Mas a verdade é que a fé, ela também pode ser um poderoso instrumento de alguém fazer o que quiser com você. Sim, sem dúvida. Entende? Controle. Onde manipula, né? Exatamente. Põe medo. Né? E é isso que é, assim. Ela, às vezes ela cura, ajuda, te dá força. E às vezes ela pode fazer com que você... gastar dinheiro é uma das coisas só. Mas pode estabelecer manipulação, abuso. É um bicho perigoso. Mas é o que você fala, né? Que nem você fala que esse mundo que a gente vive hoje em dia é o mundo do marketing. É o mundo da mentira. É o mundo de se mostrar para as pessoas uma pessoa muito bacana. Virtuosão. Né? O virtuosão do momento sou eu. E todo mundo julgando alguém sem se julgar, né? Então é um momento complicado, né? Porque a gente pode reparar, ultimamente o Zezé de Camargo, né? Então todo mundo vai lá e fica jogando o que o Zezé de Camargo falou, o negócio do SBT, porque o Lula foi no SBT e tal. Verdade. Todo mundo, que é uma coisa que não tem a menor, qual é a importância que existe isso para o mundo? Nenhuma, mas virou o assunto do momento, a gente só discutia isso. É porque as redes sociais, elas são marketing digital, quer dizer, tem um viés que assim, todo mundo se vende o tempo inteiro, daí chega no tema da sinalização da virtude, que você estava falando, no começo agora dessa questão, e eu costumo pensar o seguinte, tem uma passagem famosa no Novo Testamento, até parece que eu estou pregando hoje, né? Pastor Pondé. Irmãos, tem uma passagem no Novo Testamento, muito famosa, todo mundo conhece, que é a famosa passagem da mulher adúltera. Né? Sim. Que, né? Famosa no cinema, que inclusive o cinema embaralha, fala que é uma Madalena, não tem nada a ver com Madalena. Madalena nunca foi prostituta, nunca foi a mulher adulta, nada a ver. Ela era uma apóstola e pronto, né? Então, assim, mas nessa cena, a famosa cena, Jesus pega uma pedra, né? E fala mais ou menos assim: quem for puro de pecado, que atire a primeira pedra. Isso. Aí todo mundo joga a pedra no chão e vai embora, né? Bom, e aí ele fala: nem eu te condeno, não peques mais e tal e tal. Hoje todo mundo ia jogar pedra nela. Sim, sem dúvida. Cancelada. Todo mundo ia jogar pedra nela porque todo mundo se considera puro. Perfeito. Aí que tá. Certo? Então a impressão que dá é que naquela época ainda se tinha um pouco mais. Não estou dizendo que o passado era bom, o mundo sempre foi complicado. Ainda havia um pouco mais de honestidade moral, especificamente, porque hoje todo mundo tem percepção de que você é você e sua imagem. O que é veiculado nas redes, entende? Então, por isso que todo mundo que é famoso sinaliza virtude. Todo mundo tem um sentimento muito bom, está a favor da coisa certa, né? Quando você estuda história da moral, da ética e tal, você fica pensando assim, uma das características da virtude é que ela é silenciosa. Ela é tímida. A virtude não se anuncia. Porque, inclusive, se você anunciar, ninguém acredita em você. Sim. Puta, sou corajoso. Provavelmente é um bundão, certo? A virtude você reconhece no ato, na prática, no cotidiano. E aí, todo mundo fica sinalizando virtude no Instagram, acontece isso. Agora, a segunda parte que você falou, Emílio, da coisa da fofoca e tal, da história do Zé de Camargo, SBT e tal, é porque, na realidade, veja bem, se a gente não trabalhar o dia inteiro, o mundo ia pro saco. Eu acho muito fofo gente que fala, não, trabalhar só 2 horas por dia, a humanidade inteira. Ia pro saco, porque não ia ter o que fazer. Minha avó falava, cabeça vazia, oficina do diabo. É isso aí. Se você não tem o que fazer, então o que acontece? Muita gente fica nas redes sociais pendurada fazendo fofoca. Isso é fofoca, é a natureza humana agindo. Nas redes sociais, falando mal de quem. E o que acontece é que até grandes marcas de mídia, elas acabam tendo que entrar nesse jogo em alguma medida. Muito. Para oferecer para os seus seguidores, leitores, ouvintes, mas o que for. A internet está lá para dar opinião. Você dá a sua opinião. O próprio Zezé, ele foi dar a opinião dele. Sobre o assunto. Sobre o assunto. Então, que ele gerou também, tudo. Que gerou tudo. Então todo mundo quer participar, todo mundo quer dar o seu pitaco. Está nesse lugar, né? Tem um pouco ela estimula.
Tem uma parte de narcisismo também, das pessoas de quererem ter a ideia e a opinião. Protagonismo. Ô Pondé, você falou agora que você está meio ligado na filosofia política. Como é que você está vendo assim o cenário? Então, eu acabei nos últimos tempos sendo a filosofia política como um foco, apesar que eu não larguei o resto, por razões profissionais antes de tudo, porque quando você vai para a imprensa e para a mídia, você tem que dar conta de política, né? E a filosofia tem um repertório vastíssimo sobre política. Aliás, a filosofia inventou a reflexão sobre política, né? Desde Atenas. Então, assim, o que eu vejo, assim, em algumas facetas primeiro, a gente tem uma crise muito grave no mecanismo de representação, não só no Brasil. Democracia, você está falando. O mecanismo representativo da democracia. Tá. A gente tem uma grande instabilidade em outros países, mas no Brasil também. Eu não falo que tem outros só para esse jogo do contente, só para dizer que é um tema que transcende o país, apesar do país ter suas características. E aí, o que acontece? Quando entra, ao longo da história, quando entrou algum mecanismo de distribuição de informação em escala maior, você sempre teve instabilidades. Eu vou dar 2 exemplos. Que eu não descobri a roda, isso na filosofia é sabido, ou na mídia, né? Estudos de comunicação. Por exemplo, os europeus cristãos, protestantes e católicos se mataram cerca de 200 anos. Famosas guerras religiosas. Uma das causas dessas guerras foi porque um sujeito inventou um treco, a prensa, que virou a imprensa. A Bíblia foi traduzida para a língua vernácula. Quem sabia ler língua vernácula começou a ler a Bíblia, começou a ser alfabetizado na Bíblia. Isso começou a gerar conflito de interpretações. Não havia interpretação da Bíblia. O que havia, ninguém nem sabia. A Bíblia era em grego ou latim. Certo. E copiada, né? Quando ela começou a circular, ainda que numa escala menor, essa é uma das causas das guerras religiosas. Por quê? Porque elas criaram as condições para que, na Europa, grupos começassem a ler a Bíblia. O Lutero fez isso. O Lutero fez isso. Ele deu uma miguelada no texto do Gutenberg. Exatamente. E aí isso acabou gerando o conflito de interpretação e de poder. Um momento havia conflito entre os príncipes alemães, como a gente fala, e o papado. Mas a tradução e a circulação da Bíblia, bom. Uma outra coisa que é largamente estudada em faculdades de comunicação é o vínculo entre rádio e movimentos fascistas da primeira metade do século XX. Sim. Né? Porque as pessoas ficavam em casa ouvindo rádio, os caras ficavam fazendo discursos horas e horas, ninguém tinha o que fazer, o rádio era o que as pessoas faziam. Tá? Então, há que se esperar transtornos no mecanismo político de representação com o advento das redes sociais. Sim, como já está acontecendo. Exato, na Alemanha deram o rádio de graça. É isso aí, é uma das estratégias. Ele falou, porque dá rádio pra turma, a turma ouvia o rádio que ele queria que... Exato. Então é muito provável que a gente tenha nos próximos anos, já começou, certas instabilidades, porque o que acontece, as pessoas começam a ter opinião, começam a criar imagens distintas, começam a entrar em conflito com certas interpretações, isso cria um caldo de instabilidade. E aí você, por exemplo, uma definição de democracia muito conhecida no âmbito da filosofia é uma dimensão que diz mais ou menos o seguinte: democracia é um regime segundo o qual uma sociedade estabelece uma competição legítima por votos. É uma definição curta e grossa. Um cara chamado Schumpeter, que era economista. A democracia é um regime segundo a qual uma sociedade cria uma competição legítima por votos. Quem ganhar a competição, manda. Certo. Ou seja, para você ganhar a soberania, que é mandar, você tem que ganhar votos. E para ganhar votos, você faz qualquer coisa. Exatamente. Esse que é o negócio, né? Então... que o político, ele quer o seu voto. Só. Né? E faz qualquer coisa para isso. Achar que alguém que vai para o segundo turno com chances de ser eleito, já no primeiro, mas vamos falar do segundo turno, no caso do Brasil,
achar que essa pessoa vai para o segundo turno com chance de ser eleito e que ela não vai fazer o diabo para ela levar, é uma ilusão. A Dilma falava isso, né? O que ela falava? A Dilma falava, vamos fazer o diabo para ganhar. Lembra? A Dilma falou isso. Caramba. Opa, Dilma não. Honesta. Opa. Honesta. Ó, LF Pondé aqui no Pânico. Eu vou fazer o break da rede de rádio, mas eu continuo nas plataformas. Valeu, vai lá, Reginaldinho. Perguntas. Professor, mas dentro dessa questão política, nas redes sociais, as pessoas elas gostam de ser enganadas? Porque assim, ou elas entram em alguma coisa de que eu gostaria que aquilo fosse verdade, que essa pessoa fosse realmente virtuosa assim, como ela está passando. Mas em alguns casos parece que algumas pessoas gostam de ser enganadas. Até mesmo dentro da política também. Eu acho que tem pessoas que podem ter temperamentos mais ingênuos, porque são assim mesmo, né? Agora, normalmente a gente tende a acreditar naquilo que a gente gosta. Então, tem todo um ramo da ciência política, chamada ciência política empírica, que é razoavelmente recente, coisa de 40 anos, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais, em que ela fala que a democracia tem lendas. É a expressão. Folk Theory of Democracy, a lenda da democracia, numa tradução direta para o português. E uma das lendas é de que de fato as pessoas pesquisam em eleição. Quase ninguém pesquisa nada, porque as pessoas estão casando, separando, morrendo, fazendo inventário. Bom. Né? Ninguém pesquisa nada. Agora, se fala que sim. Você pergunta para as pessoas na rua, como você faz para votar? Eu procuro me informar, papo furado. Procuro se informar, coisa nenhuma. E quem o faz, né? O faz normalmente já movido por um viés. E esse viés faz com que eu aceite tudo que eu concordo e não aceite tudo que eu discordo, e isso vira o critério de verdade. E um dos problemas maiores, que inclusive deu espaço para muito debate, é porque mesmo no âmbito da imprensa e da mídia, você tem gente que é enviesada ideologicamente. A gente sabe, né? Então, é enviesada ideologicamente. Resultado, o que acontece? Mesmo nesse ambiente, o viés toma lugar da intenção de entender as coisas para além da ideologia. Então você tem, portanto, esperar que pessoas mais bem informadas não vão ser enviesadas é uma ilusão. Né? E o que acontece, tem outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte: a ideia de cognição política. Que diabo é isso? É a nossa capacidade de entender o que acontece na política. É isso que significa. Ou seja, acontece muita coisa na política. Nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de dizer exatamente o que acontece em Washington, em Paris, em Moscou, em Brasília, mesmo que você seja um profissional da área, né? Isso se chama cognição política, é o palavrão. A capacidade de você entender todas as variáveis envolvidas. Resultado, os gaps a gente preenche com simpatias nossas, com viés nosso, com simpatia ideológica. Vontade. Isso aí. É emoção. A emoção. É um dos temas mais importantes de ciência política hoje. É emoção. A gente só... E tem outra coisa. A rede social, ela é danada pelo seguinte: se muita gente está falando, você fala, opa, isso é importante. Porque você ficar recebendo essa notificação e fica aquela coisa rolando. E dependendo, por exemplo, se o Pondé falou, virou lei, porque ele é famoso. Então, se qualquer coisa que você vê na internet, se alguma pessoa importante disse aquilo, você fala, porra, validou. Você valida aquilo lá. Ou muita gente falando ao mesmo tempo. Por isso que quando a pessoa que sofre um cancelamento, ela fica desesperada porque ela acha que o mundo inteiro está contra ela, porque ela só recebe aquela notificação. Ela está dentro da bolha dela se fudendo. Só que não é assim, né? Não é assim que o mundo... As pessoas têm que trabalhar. O cara acorda de manhã, tem que ganhar o salário dele, pagar as contas. Ninguém está muito preocupado com isso. Pagar os boletos, né? Total. Ô, Pondela, indo para a linha da filosofia que você gosta tanto, o Maquiavel fala que é melhor ser temido do que amado. E o político temido é o político que a gente vê tendo mais destaque. Por que o medo vence, na tua opinião, na política? O Maquiavel é um sujeito muito importante em filosofia política, e ele é tão importante que o nome dele virou adjetivo, né? Fulano é maquiavélico.
e pejorativamente. Sim. Mas o Maquiavel ele é muito importante porque, entre outras coisas, ele deixou muito claro que o que importa na política é o poder. Ele não mente sobre isso. Ele aparta totalmente a política do que a gente pode considerar virtuoso, no sentido do senso comum, que é ético, né? Apesar de que ele mesmo estava preocupado em ter um príncipe competente que resolvesse o caos que era a região que ele vivia na época. E daí ele dá sua noção de competência, que deixou ele famoso como um cara meio mau. Entre outras coisas que ele fala, ele dá certos conselhos, ele diz, olha, o medo, o temor, ele dura muito tempo. É isso aí. Enquanto que uma o amor guerra, né? Uma dura guerra. muito tempo. Você fica com aquilo. O amor, você tem que alimentar todo dia. É uma florzinha que você tem que regar todo dia. O ódio é o resto da vida. É eterno. Então, isso custou, digamos assim, bastante caro a fama do coitado Maquiavel, que nem foi uma pessoa que hoje chamaria de sucesso na vida, pessoalmente. Mas assim, isso é uma verdade, quer dizer, o medo, ele costuma funcionar, e funciona às vezes na empresa, e qualquer lugar. Por quê? Porque nós somos vulneráveis. Sim, por isso que uma guerra para um político é bom, por isso que uma pandemia surge um político. Então, assim, quando tem alguma catástrofe, para quem é um líder político, ele vai... Porque se ele pode se ferrar se ele for muito mal, mas ele pode atrair e virar o grande salvador da história, né? E porque mas isso tem a ver, o Maquiavel também diz assim, quando ele fala que se você toma uma cidade, você deve, sei lá, matar um monte de gente, mostrar que você, a partir daquele momento, é você que manda. Né? E ele também falava coisas como, se tiver um inimigo, você acabe com a família inteira, porque o bebê pode crescer e vir atrás de você depois. Né? Então são conselhos para adultos. Isso aí. Pois é. Você que é uma mente brilhante, nesse momento a gente está num conflito de democracia, olhando os países, olhando tudo que está acontecendo. Por exemplo, vamos pegar 2 países, a Índia e a China. A Índia é uma democracia imensa, com 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas. E a China é uma ditadura do Xi Jinping. A Índia tem inveja da China, os dirigentes da China são duros e fazem o que querem. E a Índia tem que votar, tem que ir para a democracia, e tá aquela desgraça e não funciona. Então o indiano fala, ai, como eu queria ser um chinês, como eu gostaria de ser um chinês, porque lá na China a coisa anda rápido, tudo o país funciona. Foi para frente, tudo funciona, tá indo às mil maravilhas, e a gente continua nesta porcaria de Índia, votando sempre lá. E o chinês fala o seguinte, a China é boa, porque o ditador é bom. Porque se você pegar o Maduro, tá na desgraça. Ditador ruim. Então você tem um ditador bom, o homem que tá lá em cima mandando, o homem que tá lá em cima mandando, e o ruim, que é a mesma coisa. Qual é a sua solução que você vai dar pra gente agora? Estamos entrando em 2026. Com uma esperança. Eu não quero seguir esperança. Não, calma. Qual é o caminho para seguir? Continuar na democracia que fica essa puta dessa enceba? Veja, do ponto de vista da minha profissão, a democracia continua a ser o melhor regime. E não só da minha profissão, mas a possibilidade de você ter alguma liberdade de circulação. Alguma, porque nunca é plena. Alguma liberdade de informação. Você pode ter processos de recall, digamos assim, institucionais, né? Por isso que é uma coisa que no Brasil hoje é muito sofrido, porque você tem conflitos dos poderes. Não, o Estado brasileiro está de costas para a população, totalmente de costas, né? Perderam a vergonha na cara, é a impressão que a gente tem, perderam o pudor, a vergonha na cara. Mas voltando ao que você falou... Mas você acha que volta? Ou a vergonha na cara? Volta, o Brasil volta? Ou isso é uma coisa que só daqui 50 anos é geracional? Olha, eu acho que, levando em conta as pessoas que estão aqui, acho que na nossa época não volta. Não volta mais, não volta. Acho que é muito difícil
você tem que ter uma troca, como você falou, de geração, você tem que ter uma troca de líderes que sejam menos delinquentes, porque o problema do Brasil é que tem uma elite delinquente. Seja política, seja econômica, em grande parte, né? E essa delinquência chegou no nível que, quando, por exemplo, a Lava Jato foi pro saco, independente das tecnicidades, a mensagem foi o quê? Pode ser corrupto, pode roubar, que tá tudo bem, tá valendo. Agora, portanto, eu ainda faço parte daqueles que entendem que é melhor uma democracia, com todos os efeitos que ela tem. É melhor que você tenha poderes separados um do outro, que de vez em quando entra em conflito, às vezes harmoniza, porque eu não tenho nenhuma noção de ideal. Entende, Emílio? Eu não tenho nenhuma noção de ideal. Não acho que o mundo vai chegar a lugar nenhum. Entendi. Sabe? Eu não acho que nós vamos descobrir a bala de prata para resolver os problemas. Agora, no caso da China, a impressão que eu tenho, não é uma impressão minha, é um livro assim, recente lançado nos Estados Unidos chamado Breakneck, que é um livro em que o sujeito compara, acho que o nome dele é Wang, um chinês radicado nos Estados Unidos, antes no Canadá, morou na China um tempo, já adulto. Ele compara Estados Unidos com China, né? E uma das coisas que ele fala muito interessante no livro é a seguinte: a China é um país de engenheiros. E ele diz que o grande segredo da China é porque é um país de engenheiros. O que ele quer dizer com isso? A principal preocupação da China é a infraestrutura. Tudo é infraestrutura. Então ele comenta, por exemplo, como em São Francisco, no Silicon Valley, falta luz. Que nem aqui. Na China nunca falta luz. O resultado, os Estados Unidos, a tendência a ter geradores privados está espalhado pelas grandes cidades. O que provavelmente vai acontecer aqui. Né? Cada casa com gerador. Para não depender de um serviço público que não dá conta. Péssimo. Né? Agora, ele vai adiante e diz assim: a característica de um país dominado por engenheiros é que o objetivo do engenheiro é controlar o futuro. Fazer todos os cálculos possíveis e imagináveis para garantir que aquela máquina, leia-se o país, no caso, que aquela máquina vai conseguir realizar aquele conjunto de metas num tempo determinado. E esse autor, então, comparando com os Estados Unidos, que ele diz que é um país de advogados, né? Ele vai elencando lá todos os advogados do governo americano nos últimos anos, e ele diz que a mentalidade dos advogados é diferente. O mundo é um risco, você não pode fazer nada e tem que tomar conta o tempo inteiro com o processo. O Brasil está chegando lá. Sim. Então a resposta para você, fugindo do tema político, né? Mas assim, é que seguramente achei a ideia bastante interessante dele, de que se você tem uma sociedade um pouco dominada pela mentalidade dos engenheiros, você pode criar boa infraestrutura. E criando boa infraestrutura, você pode garantir o básico da vida das pessoas. E a população, eu suspeito isso há muito tempo, não necessariamente dá muita importância para a democracia. Apesar de dizer que dá. Sim, não dá. Ela quer a janta. É isso aí. É isso aí. Ela quer a janta. É isso aí. E não é difícil dar o básico para a população. Não é, basta ter boa infraestrutura em vários sentidos. Pondé, eu espero que em 26 você continue iluminando esse programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelos convites. Ó, LF Pondé tá aí para vocês, o Instagram, e lá tem todo o caminho. Ó, o Boni, sabe quando o Boni vem, né? É quando a gente ganha da Globo, porque ele foi injustiçado. Olha lá, ó, tá ganhando da audiência da... Ah, é isso? É isso que significa? É isso que significa. Quando Boni aparece... É muito ele bom. dá um tchauzinho. Ele só dá um sorrisinho rápido. Ele dá um sorrisinho. Plim, plim. O Pondé tá aí pra você aí seguir. Luiz Felipe Pondé. Obrigado, Pondé. Valeu. Bom ano pra você.